gloriosa paz do Senhor. Esta é a paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode analisar esta lição bíblica de aluno, que tem esse maravilhoso título, Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Essa revista, elaborada pela CPAD, onde encontramos um comentário com o pastor Claudio Adolfo de Andrade. Temos também o consultor doutrinário teológico, o pastor Antônio Gilberto, e é importante a gente ver a lição do primeiro semestre de 2011. Essa lição traz, por exemplo, para nós a lição de número 9. Essa lição tem esse tema, a Convenção de Paulo. Ela vai ser ministrada aí no dia 27 de fevereiro de 2011. A gente vai analisar alguns pontos principais, como as perguntas, e encontraremos as respostas para você estar sempre concluindo seu pensamento na lição de aluno. Você vai preencher o seu questionário, as 5 perguntas que estão para ser respondidas. Então a gente vai observando aqui a leitura diária. Como é que você está na sua leitura diária? Tem acompanhado todo o assunto? Porque na segunda-feira a gente viu Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, Paulo, o judeu, e está. Terça-feira foi Atos, capítulo 26, versículo 4 e 5, Paulo, fariseu de Jerusalém. Então é importante você acompanhar essa lição e acompanhando a leitura diária. Quarta-feira, Atos, capítulo 8, versículo de número 3, Paulo, o perseguidor dos cristãos. Quinta-feira, que no caso era hoje, Atos, capítulo de número 9, versículos do 1 ao 18, a conversão de Paulo. Então aí estão os tópicos relacionados a este assunto. Você pode observar que a convenção de Paulo, que a gente vai vendo aqui, que esse tema é muito importante, as pessoas se converterem ao Senhor, e foi muito importante o Atos dos Apóstolos escrever, como Lucas, médico amado, escreve a conversão de Paulo. Provavelmente Lucas esteve pertinho do apóstolo Paulo, e ele transmitiu para ele, e através da letra, escreve os fatos que ocorreram naquela época. E é endereçado a Teófilo, a ver uma série de cantos. A Escritura nos mostra que tudo é possível ao que crê. Então a gente analisa a introdução, e aqui analisaremos o primeiro tópico, Saulo de Tarso. Tem o segundo tópico, a convenção de Saulo. E esse primeiro tópico, Saulo de Tarso, a gente encontra a formação cultural de Paulo. O número 1 aqui está classificado como subtópico. O subtópico de número 2, Paulo, cidadão romano. Só 2 subtópicos aqui no tópico de número 1. Tópico de número 2, a convenção de Paulo. Existe aqui o subtópico 1, o encontro com Jesus. Muito bom, encontro com Jesus. Muito bom a gente se encontrar com Jesus. Algo vai ter que acontecer e seremos transformados da nossa vil maneira de ser. O segundo subtópico nos diz: Ananias visita a Paulo. Então vamos analisar o subtópico de número 3, Saulo, de perseguidor a perseguido. Vamos ver o tópico de número 3, propósitos da vocação de Paulo. Então vamos analisar primeiro, aqui o primeiro subtópico, conhecer a vontade de Deus. Segundo subtópico, tornar-se ministro e testemunha de Cristo, ou de Jesus. Terceiro subtópico, sofrer a favor de Cristo e do Evangelho. Então, a conclusão, a conversão e vocação de Paulo ensina-nos que Deus chama e capacita a quem Ele quer para o ministério
integra e certifica. Ele transforma o mais terrível dos homens no vaso escolhido, a fim de que proclame o seu evangelho até aos confins da terra. Você foi chamado para anunciar a mensagem da cruz? Obedeça, já é o tempo de pegar. Oh, glória! Então, na página de número 47, encontramos que responda. Primeiro, qual as 3 cidadanias do apóstolo Paulo? A resposta é judaica, romana e celeste. Observe, mostrarei a você a página de número 47, onde respondi, e você também pode fazer o mesmo na sua lição de aluno. Você pode responder, deixar tudo escrito direitinho para no domingo, quando o professor fizer as perguntas, a sua lição já está respondida, então aí você vai sempre responder o que está nos tópicos. Você analisa e, encontrando as perguntas, você responde aqui no seu questionário, na página 47. Segunda pergunta é: qual das 3 cidadanias contribuiu para a formação religiosa e piedosa de Paulo? Vejamos que aqui você encontra a cidadania judaica. Essa é a resposta. Ele perguntou, pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Qual das 3 cidadanias contribuiu para a formação religiosa e piedosa de Paulo? Resposta: a cidadania judaica. Pergunta de número 3. Observamos a pergunta agora de número 3. Qual o nome usado pelo apóstolo entre os gentios? A resposta é Paulo. Esse foi o nome usado entre os gentios. Pergunta de número 4.